Olá, queridos. Eu sou o pastor Danilo Moreira e este é o canal AD Nação do Arrebatamento. Quem é o culpado? Será se é Deus? Será se é as pessoas? Será se é o presidente da República? Quem será que é o culpado? Porque eu estive acompanhando a CPI da Covid e o Senado, de maneira hipócrita, de maneira irresponsável, sempre querem a todo custo colocar a culpa no presidente, né? Sempre querem colocar a culpa nele, chamando ele de genocida, porque ele fala muito do tratamento precoce com a ivermectina, azitromicina e demais. Agora eu pergunto, qual é o brasileiro que quando começou a sentir os sintomas, não foi procurar logo a ivermectina, a azitromicina e as demais? Qual foi o brasileiro que não fez isso, né? Então, se ele é o culpado, todos os presidentes dos outros países também são culpados. Mas a pergunta aqui: será que Deus é culpado? Então, fizeram essa pergunta para Anne Graham, filha de Billy Graham, um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu, né? Então, tá aqui na tela, você pode ler junto comigo. Finalmente a verdade é dita na TV americana. A filha de Billy Graham estava sendo entrevistada no Yarly Show. Jane Gleason perguntou a ela: como é que Deus teria permitido algo honroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Anne Graham deu uma resposta profunda e sábia. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigirmos que Ele não se envolva mais conosco? À vista de tantos acontecimentos recentes, ataques terroristas, tiroteio nas escolas e demais, né? Nós sabemos, pandemia e tudo isso. Eu creio que tudo começou desde isso, meus irmãos, ela falando aqui lá da América, lá dos Estados Unidos. E é muito forte isso aqui, porque isso aconteceu lá. Então vamos aqui. Eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, né, que foi assassinada, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Olha, eu também, quando eu era criança, na minha escola também fazia oração, cantava o hino nacional, orava o Pai Nosso, e agora praticamente não tem mais isso. Então, há de se pensar sobre isso aqui também. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. Olha aí, tá vendo? A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com esse alguém. Então, alguém também disse que não era para ler mais a Bíblia nas escolas, né? E eles foram, os americanos concordaram. Então, a filha do Billy Graham está aqui relatando esses fatos que aconteceu. Então, vamos mais aqui. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock diz que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar a sua autoestima. Olha aí, o filho dele se suicidou. E nós dissemos: um perito nesse assunto deve saber o que está falando.
e então concordamos com ele. Tá vendo? Então aqui, meus amados e queridos, esse doutor Benjamin Spock diz que não deveríamos bater nos nossos filhos. Com certeza, eu também concordo. Não bater, mas corrigir. Corrigir. Sentar, conversar, corrigir. Porque o pai e a mãe tem que ter moral para o seu filho. Porque o que eu vejo hoje, isso é minha opinião, é uma geração de pais que tem medo dos seus filhos, porque não tiveram forças para corrigir. Então a Bíblia me recomenda que eu tenho que corrigir o meu filho. Tenho que corrigir ele, castiga ele com a vara. Então a Bíblia também diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Eu que coloquei ele no mundo, então claro que eu sou contra espancar, eu sou contra tudo isso, mas pode ver que ele ensinou que não tinha que corrigir o filho dessa forma, porque ia prejudicar, a autoestima da criança. E o filho dele se suicidou. E eles falaram: um perito nesse assunto deve saber o que está falando. Então concordamos com ele. É da mesma forma, meus irmãos, em todas as áreas você vê. Não, mas é eles que sabem, eles que... Não, mas isso aí tudo tem um mal oculto por detrás, Depois alguém disse: os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar nossos filhos quando se comportasse mal. Então foi decidido que nenhum professor poderia disciplinar os alunos. A diferença entre disciplinar e tocar. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim quisessem. E nós aceitamos sem ao menos questionar. Então existem dois assuntos aqui, Um sobre o aborto e outro sobre o professor não ter mais moral sobre o aluno. Tirar toda a moral do professor. É por isso que você vê aí os professores sendo espancados, professores, tudo isso. E a questão do aborto, alguém sugeriu, que as filhas fizessem aborto. Então, quer dizer que se engravidou, se não gostou, se não é o tempo ainda, aborta. E não tem um planejamento, não tem um ensinamento, não tem diálogo de mãe para filha, e assim sucessivamente. Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantas eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos: está bem, tá aí, ó. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revista com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isto é uma coisa sadia e uma apreciação natural do corpo feminino. E nós dissemos: está bem, isso é democracia e eles têm direito de ter liberdade e de se expressar e fazer isso. Depois uma outra pessoa levou isso a um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas. E foi mais além ainda, colocando-as à disposição da internet. Agora nós estamos nos perguntando: por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir o bem e o mal, o certo e o errado? Porque não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios. Provavelmente, se nós analisarmos seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos só aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetim para Deus: Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta de Deus foi a seguinte: querida criança, não me deixam entrar nas escolas, Então, é uma das causas, meus queridos. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem por que o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como
cremos em tudo que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia diz, ou do que a sua religião que você diz que segue ensina. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. Olha aí, tá vendo? Satanás também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar.